saindo da questão do relacionamento, um tema que hoje se trata muito, né, que as pessoas finalmente começaram a olhar com uma certa seriedade, que é a questão da depressão, a questão da a tristeza, e como fazer essa diferenciação do que é realmente estou passando por um momento, ou isso virou uma condição da qual eu preciso de medicação mesmo, assim, sabe? Qual é a diferença de uma tristeza para uma depressão? Primeiro, eu acho que as pessoas têm uma necessidade muito grande de dar nomes às coisas, e só quando elas têm nome, elas têm relevância. Ambos têm a sua importância. A tristeza tem a sua importância e a depressão tem a sua importância, e ambas precisam ser olhadas, cuidadas e tratadas. A tristeza é um sentimento. Eu fico triste quando termino um relacionamento que eu não queria, eu fico triste quando meu time perde, eu fico triste se alguém marca de fazer uma coisa gostosa que eu quero fazer, a pessoa desmarca em cima comigo, fico chateado, fico triste, fico decepcionada, quebra de expectativa. Vou ficar triste, tá um tempinho, amanhã acordo, tô bem, toco minha vida. A depressão é uma tristeza, é um sentimento que ele não sai. Então ele pode sim aparecer, e ele pode ser deflagrado, ele pode ser desencadeado por alguma situação específica, mas ele não passa. É um sentimento que ele vai aparecer, ele vai aflorar e ele vai se tornar crônico, que a gente vai chamar da tristeza crônica, que acaba sendo um mecanismo presente em mim. Isso vai causar baixa de libido, baixa de apetite ou muito apetite, ele vai desequilibrar, ou dorme muito, ou dorme pouco, ou a produtividade fica atrapalhada, você fica mais entediado, ou então você é aquele depressivo funcional que está trabalhando, mas tem uma tristeza íntima, parece que a vida perde o vício. Eu lembro de um paciente que falava para mim, continuo trabalhando normal, toco meu barco, faço as minhas coisas, mas ai, que preguiça. Que preguiça de conversar, que preguiça de ir naquela festa, que preguiça de fazer isso. Então ele falava, eu entrei no tanto faz, tô nem aí, tem que ir, eu vou, mas não tô lá. Então, a gente fala de uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser medicada, que precisa também ter acompanhamento psicológico, e a gente fala da tristeza, que é um sentimento que vai acontecer, que você vai se sentir triste e logo vai passar. Essa é a diferença principal. Lembrando que a depressão, ela tem fatores genéticos, né? Ela normalmente tem componentes aí genéticos da sua fisiologia já, que vai ser desencadeado por algumas situações que acontecerem na tua vida. E isso vai ser despertado. Mas é importante que, se você está fazendo algo há muito tempo, contra a sua vontade, se você está muito longe da sua essência, se você não consulta o que realmente faça sentido para você, se você percebe que na relação amorosa ou no seu trabalho você está muito na contramão disso, ou então você está trabalhando demais sem respeitar os seus limites, sem considerar realmente o que cabe em você, entendendo os seus contornos, cuidado que cedo ou tarde você pode ser visitado por essa doença, que é tratada, mas é muito ruim, é muito difícil. Porque hoje em dia, assim, a gente, o assunto, né? Não sei se existe, eu posso estar sendo injusto, mas assim, se popularizou muito o debate a respeito, estou deprimido, estou depressivo, essa menina vive o tempo inteiro em depressão. Parece que tem uma romantização do termo, mas ao mesmo tempo o fato de popularizar o termo, tem pessoas que realmente estão descobrindo que não é apenas uma tristeza, é mais do que isso. O quanto isso não é prejudicial, porque a gente está falando muito fulano, é quase que virou uma palavra do dia a dia da gente, assim. E o termo acaba misturando muito, mas ao mesmo tempo traz a possibilidade de muita gente descobrir que tem mais do que simplesmente uma leve tristeza, né? Eu acho que é mais ou menos quando as pessoas gostam de rotular tudo com nomes que nem elas mesmas sabem do que se refere. Por exemplo, tudo é bipolar. É isso. Fulano é bipolar. Isso, exato. Né? Mais do que depressão, esses termos eu quis dizer. Fulano é psicopata. Isso. Né? Fulano é depressivo. Calma, né? A gente está falando de situações. Eu brinco que não é bipolar. Mas a hora tá de mau humor, sei o quê. Não, o cara pode ser chato mesmo, né? O cara pode ser gênio forte, não sei. A gente tem que considerar que, por exemplo, transtorno bipolar de humor é um transtorno de humor. A pessoa, ela tem que ter um terreno depressivo, tem que ter pelo menos um episódio hipomoníaco para a gente considerar que seja um bipolar. O que é um episódio hipomoníaco? A bipolaridade é um transtorno de humor.
tá? Assim como, por exemplo, falam também do borderline. Borderline, é a mesma coisa. Não, o transtorno borderline de personalidade é um transtorno de personalidade. A depressão é uma doença, não é uma tristeza. Então, a gente também lembrar dessas nomenclaturas, entender que isso se refere a conjuntos de sintoma é muito importante. Senão, a gente coloca tudo no mesmo balaio. Saco. Mas respondendo, a bipolaridade, você precisa, como diz o nome, bipolar por quê? São dois perfis de humor que vão cursar ao mesmo tempo em algum momento. Tem tipos de bipolaridade. Então, o indivíduo ele tem normalmente um terreno depressivo, então, tanto que se confunde muito depressão com bipolaridade e muitas vezes se medica errado, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar porque eu não sou psiquiatra, mas a gente sabe que a gente trabalha com isso. Então, o indivíduo, ele tem um terreno depressivo, ele já tem um histórico depressivo, em algum momento da vida dele ele tem um episódio hipomaníaco. O que é hipomaníaco? É uma mania mais leve, é um comportamento que é difícil, inclusive, se perceber. Vamos pensar, ele tem episódios de compulsão alimentar, ou ele acaba comprando muito, ou ele, de repente, ele quando ele tem um momento que ele sai, ele bebe demais, ou então, são episódios hipomaníacos que podem passar batido, mas já pode se considerar que a gente tem aí uma mudança de humor. Estava super ali, triste, não queria fazer nada, meio, né, naquele marmanjo. Daqui a pouco tem esse episódio de mania. Então, a gente pode entender um comportamento bipolar. Claro que a gente pensando no histórico e tal. Então, não é a pessoa que, de repente, hoje ela estava de mau humor, é bipolar. Calma, precisa analisar histórico, precisa entender a situação, porque senão eu acho que a gente acaba nomeando erroneamente as pessoas. Banalizando um pouco os também termos. uma questão Isso que serve para todos os termos, em geral, né? Acho que tudo parece que precisa colocar rótulos e rótulos, isso me preocupa um pouco. Tem um termo que hoje está muito em voga, o que mais tem, a gente discutindo. TDAH. O TDAH... Já achei que fosse. Esse, sim, muito. Minha mulher tem a mais absoluta certeza de que eu tenho isso. Nossa, mas assim, certeza. Porque eu sou um cara que assim, a mulher fala pra mim, Rafael, busca lá uma água. Eu vou até a cozinha e volto sem nada. Você esquece. E o que eu fui? Eu comi um biscoito e voltei. Porque a minha cabeça é assim. Sim, e assim, a minha justificativa sempre é, eu sou comediante, eu tô sempre pensando em piada, minha cabeça tá em outro lugar. Mas eu cheguei à conclusão de que tem certas atividades do dia a dia que realmente são muito difíceis para fazer comigo mesmo. Minha cabeça tá em absolutamente outro lugar o tempo todo. Mas não sei se isso é uma condição. Mas assim, Rafa, eu acho assim, tudo bem. Acho que a gente pode considerar que existem pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Só que assim, se tudo for isso, eu atendo muitas pessoas que estão na sessão me contando uma coisa, daqui a pouco falam, é meu TDAH, é meu TDAH. E aí jogam nesse balaio. Né? Eu particularmente não gosto de nomenclatura. Ainda bem que não me cabe, porque eu sou psicóloga, então eu gosto de trabalhar muito com o subjetivo, não fico colocando nesse lugar. Mas eu gosto, assim, de trabalhar você. Porque tem pessoas que chegam para mim, assim, primeiro dia de sessão. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu sou TDAH. Não, você é o Rafael, eu queria entender um pouco da sua história. Ou então, oi, Pamela, eu sou a Maria, eu sou borderline. E pronto. Ela já entrou porque fez o teste lugar. da revista Contigo, né? Não, mas assim, fez o teste da revista Contigo. Pode ser que você tenha esse diagnóstico, mas eu não vou olhar para o diagnóstico, eu vou olhar para você. Porque o diagnóstico ele pode, muitas vezes, ser quase que um alívio para aquela pessoa de se encontrar naquele lugar, pronto, eu sou alguma coisa. Não, na minha opinião, você vai ser o Rafael sempre. Você pode ter, sim, esse diagnóstico, mas isso é algo que você descobriu e eu quero entender. Isso vai te ajudar onde? Porque agora eu já entendi esse meu comportamento tal. Entender não é tratar. Vamos tratar? Vamos tratar o que te incomoda desse comportamento? Por exemplo, quando você esquece isso. Tudo. Por que será? Vou para o aeroporto, 90% das vezes eu vou para o aeroporto sem meu passaporte. Esqueço as coisas. Só aquele cara que quando eu tive filho, eu tinha medo de deixar meu filho no carro e trabalhar. Sabe aquelas histórias que o menino ficou no carro? Eu era esse cara, que eu tinha medo dessas coisas, porque a minha cabeça, ela... Então, porque possivelmente você seja uma pessoa multifuncional, faça muitas coisas ao mesmo tempo, a cabeça não para nem um minuto, pode ser bem característico do TDAH, sou obrigada a dizer, mas... Mas por outro lado eu ganho, desculpe te interromper, mas por outro lado eu ganho. Isso. Porque como minha cabeça, ela tá o tempo inteiro pensando em absurdos, eu tô pensando em outras coisas, minha cabeça sempre ativa, também me torna um cara muito criativo. Se hoje meu ganha-pão é a comédia, é um pouco porque eu tenho um ponto de vista da realidade que vem de um lugar
que talvez seja um pouco confuso mesmo, Sim, entendeu? Então, isso. assim, é isso. E funciona pra você. Funciona super. Sim. Não para quem convive comigo, mas para mim funciona. Mas se as pessoas que convivem com você são pessoas importantes para você, você pode também encontrar meios de considerar isso e ter cuidados. Já que eu sei que eu funciono assim, o que eu posso fazer para me atentar um pouco mais e cuidar de algumas posturas para corresponder a algumas expectativas de pessoas que são muito importantes para mim. Uma atenção especial, sabendo que eu parto do princípio de que eu posso confundir a vida de quem está ao meu redor. Isso é verdade. A consciência sobre as nossas falhas é o melhor caminho. Esse é o caminho do sucesso. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, não tem perfeição. Quando eu percebo quais são minhas limitações, eu faço algo sobre elas. Né? O problema é que tem muita gente que evita perceber as limitações pelo medo de não saber o que vai fazer sobre elas. Então, não, melhor nem olhar para... Não faço, não é você que faz, né? Porque aí eu tenho tanto medo de não conseguir melhorar, eu tenho tanto medo de não conseguir corresponder, tenho tanto medo de reconhecer isso e te perder, que eu nego. Quem sabe se acredita que eu não tenho isso e a gente segue a vida. Né? É isso.